oportunidade de fazer o primeiro vídeo 360 da Serliges, feito por David Oliveira. Sempre está divulgando a nossa casa e a Serliges, que guarda o nosso patrimônio. Pode segurar mais embaixo. Aqui embaixo. Isso. A Serliges, que guarda e reproduz todo o nosso patrimônio histórico, rememorando toda a parte histórica de Linhares. E nós agora queremos estar modernizando essa casa para que as pessoas de fora possam acessar todo o nosso conteúdo, toda a parte histórica que nós temos aqui. Hoje está faltando a digitalização, catalogação desse vasto acervo que a gente tem, e a gente conta com o poder público para a gente poder estar transmitindo para todas as pessoas. Aqui, por exemplo, nessa sala nós temos a evolução histórica desde a implantação do início da Ponte Presidente Vargas, que foi inaugurada em 1954, ainda no governo de Joaquim Calmon, com a vinda do presidente da República em Linhares, que foi a última obra, A última obra que o presidente Vargas inaugurou no seu governo foi essa ponte que interligou e ligou Linhares de norte a sul, e é o marco do desenvolvimento de Linhares. Através dessa ponte, através dela que Linhares, em menos de uma década, saiu de 27 mil para 67 mil habitantes. Então Linhares deve muito ao marco da inauguração dessa ponte. E aqui tem vários registros ainda de Linhares de outrora, como a Rua do Mundo Novo, uma das primeiras ruas de Linhares, um vasto acervo da antiga Rua da Conceição. Aí já fala da sapataria do Senhor Menininho, que tinha uma sapataria ali na Rua da Conceição, também da Casa Progresso, dos filhos de Gerry Gamas. A Casa Progresso pertencendo ao proprietário do pai, João Gama, Gerry Gamas e muitos outros. Aqui muitos registros históricos oriundos dessa casa, como a dona Anita Paiva Rabelo, uma das doceiras de Linhares, ao qual um dos seus inventos, a tripinha linharense, que tornou patrimônio imaterial do Espírito Santo. Aqui também alguns registros da época do bispo Dom José Caetano, em 1812, quando designou o padroeiro de Linhares como São Sebastião. E em 1819, o governador Rubinho, que era devoto à escolha de Nossa Senhora da Conceição, e rebatizou e deu origem a Nossa Senhora da Conceição como a padroeira de Linhares, através de Rubinho. Alguns registros das passagens de personalidades folclóricas de Linhares, como Flor, que abastecia as casas de Linhares, carregando água nas latas, E essa evolução de Linhares vai por aí. Então aí nós chegamos na Praça 22 de Agosto, onde que tudo nasceu em Linhares, em vários contextos e datas diversas da Praça 22 de Agosto, que aqui é o nosso marco zero, já na entrada, com várias personalidades que por aqui passaram, como Dom José Caetano, Príncipe Maximiliano, Augusto Saint-Hilaire, o próprio imperador Dom Pedro II, que em 1860 esteve em Linhares, a princesa da Baviera também esteve, e acompanhando o cronograma nessa Praça 22 de Agosto, que já passou por várias reformas, várias coisas. E agora, com esse tombamento, sendo tombado pela municipalidade, tanto a praça como todo esse complexo arquitetônico da Praça 22 de Agosto tombado por seu mirante, E essa praça que
toda a parte festiva de Linhares acontecia aqui nessa praça 22 de agosto. Já teve várias transformações, essa praça que já foi palco de várias coisas. Por exemplo, toda parte festiva, inauguração, festas religiosas, se dava aqui nessa praça que faz parte desse complexo arquitetônico, a Igrejinha Velha. Essa casa, que é a antiga Casa da Câmara, hoje de posse da Serlígia Seccional Regional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Então essa casa detém todos esses registros, conforme diz, faltando ser digitalizado e catalogado para que todos possam acessar esse conteúdo, esse vasto conteúdo que temos aqui. Isso é fundamental. Aqui dentro desse registro nós temos um registro histórico de 1819, né, que eu sempre chamo disso o Marco Zero de Linhares, que mostra uma prestação de conta à coroa portuguesa, esse documento que foi encontrado na Biblioteca Municipal do Rio de Janeiro, pela professora Maria Lúcia Grossi Zund, que é uma das nossas historiadoras. A evolução histórica e geográfica de Linhares, a gente vai de 1819 até os dias atuais, com as personalidades que por aqui passaram, todas as personalidades, todas as pessoas, inclusive com um dos primeiros empreendedores que originou toda essa família Calmon, foi o João Felipe Calmon, e ele, através do João Felipe, vieram todos os outros. E essas datas históricas que a gente faz esse registro, nós temos em 1800, já nas instalações dos quartéis, depois 22 de agosto de 1833, que foi a criação do município de Linhares, e 31 de dezembro de 1943, quando Linhares se desmembrou de Colatina. Toda em 1800, toda essa parte de registro pertencia a Linhares. Da foz do Rio Doce até a divisa com Minas Gerais. Tudo pertencia a Linhares. Com o desenvolvimento, Linhares ficava do lado esquerdo do Rio Doce, com a chegada da linha férrea em Colatina que pertencia a Linhares, começou a se desenvolver mais do que Linhares, mais do que a sede, tanto que Linhares, Colatina se desmembrou de Linhares e Linhares passou a pertencer a Colatina. De 21 a 43, Linhares passou a pertencer a Colatina. Desde 43 que Linhares se desmembrou graças ao cacau. Graças ao cacau, Linhares se desmembrou de Colatina, já com a consolidada na pecuária o cacau, com plantio em alta escala através de Filogônio Peixoto, que plantou o primeiro cacau em alta escala. Há muitos anos atrás, desde a década de 1895, por aí, já tinham os vestígios de plantações de cacau por Linhares, mas o plantio em alta escala através da Fazenda Maria Bonita, que pertencia a Filogônio Peixoto. O grande marco histórico de Linhares foi o plantio do cacau. Dentro das inúmeras riquezas que temos, das belezas, citamos aqui também a Lagoa de Paranã, a Ilha do Imperador, que foi palco do almoço na vinda do Imperador Dom Pedro II a Linhares, e anteriormente chamada de Ilha de Santana, Ilha do Almoço e Ilha do Imperador, em homenagem ao Imperador Dom Pedro II, quando esteve em Linhares, em 1860. Então, o imperador visitou essa casa
visitou essa casa da Câmara, e o corpo dos vereadores naquela época era Carlos Augusto Nogueira da Gama, Francisco de Paula Calmon Nogueira da Gama, João Felipe de Almeida Calmon, Antônio José de Moraes Chaves e João José Marçal faziam parte da Câmara Municipal na vinda de D. Pedro II. E também fez um pequeno registro nos seus arquivos que ele encontrou nessa casa, onde havia vários remédios homeopáticos aplicados pelos Nogueiras da Gama, um dos pioneiros da vinda para Linhares. Também na vinda de D. Pedro II a Linhares, que veio a pedido, ele veio a pedido e veio para visitar um dos seus amigos, que era Comendador Rafael. Comendador Rafael, amigo de D. Pedro II, D. Pedro não tinha nada oficioso para visitar Linhares. Ele veio a pedido do seu amigo Comendador Rafael. E essa foi a visita de D. Pedro II a Linhares, tendo inúmeras outras personalidades que por aqui passaram. Então Linhares tem um ciclo muito interessante. Anteriormente que era só o ciclo da madeira, madeira nobre, que era exportada por o mundo inteiro, né? Tanto é que devastaram a Mata Atlântica inteira. Esse ciclo madeireiro, nós chegamos a ter vários influência desse ciclo e do resquício dos pó de serra. Eles, não obedecendo muito à geografia, alocavam e destinavam as partes mais baixas de Linhares e consequentemente, em alguns locais não muito apropriados, como as lagoas que foram aterradas dentro das lagoas centrais de Linhares, que foram aterradas com um pó de serra. E daí até surgiu vários bairros em consequência disso. Como nós temos o pó do Shell e o pó do Aviso, dois bairros, que foram exatamente utilizados esse resquício das madeiras para o aterramento. E são os últimos locais que não obedeceram o plano urbanístico de Linhares, que foi implantado ainda no primeiro prefeito de Linhares, Roberto Calmon, que contratou Antônio Serapião de Souza para poder fazer o primeiro plano urbanístico de Linhares. Por isso que Linhares, com essas ruas e avenidas largas, se desponta no cenário nacional. Dentro todos esses relatos, chegamos aqui na parte central de Linhares, na parte que cabe o registro histórico, como o Marco Zero de Linhares, seus povos e os seus habitantes, originários, que eram os índios, principalmente os índios botocudos, que o último dos botocudos, ainda falando em 1800, porque foi o único corredor que demorou mais tempo para poder se desenvolver, foi Linhares. Nós temos uma disparidade muito grande. São Mateus, 1544, Nova Almeida, 1535, assim sucessivamente, e Linhares, 1800. Nós estamos falando quase 270 anos após o descobrimento. Então Linhares nasceu em 1800 exatamente porque era proibido pela coroa portuguesa qualquer manifestação ao longo do Rio Doce. Então ficamos aqui até 1800, quando, já na decadência do ouro e de pedras preciosas das Minas Gerais, foi feito a abertura do Vale do Rio Doce. Foi quando foi autorizado pela coroa portuguesa as manifestações. E o primeiro empreendedor que veio para Linhares foi João Felipe Calmon, pós-instalações dos quartéis de Linhares. A princípio foi feita instalação no quartel de Regência, quartel de Coutins em Linhares, depois quartel de Linhares.
até na divisa de Minas, de Lorena, etc. Então essa é basicamente uma parte histórica da nossa praça. E essa praça, que é um dos nossos patrimônios históricos, ela simboliza aqui o nosso Marco Zero, simboliza aqui e representa várias personalidades que por aqui passaram e são representadas nesses monumentos que temos. Nós temos o ciclo econômico naquela pirâmide, a visita de Dom Pedro, o mirante e esse complexo arquitetônico da Praça 22 de Agosto, no fundo da igrejinha Nossa Senhora da Conceição e muitas outras coisas representadas aqui nessa Praça 22 de Agosto, como os nossos povos originários e todos aqueles que aqui passaram. Então essa praça hoje ela não mais pode ser mexida em hipótese alguma, até porque já foi tombada. E a única casa que é tombada pela municipalidade é a antiga Casa da Câmara, hoje pertencente a Serliges, que é tombada pela municipalidade. Então todas as duas laterais e o fundo não pode se mexer sem a prévia autorização da antiga Casa da Câmara da Serliges. Aqui a gente vê um dos marcos econômicos do município de Linhares, com vários ciclos. A gente vê aqui o ciclo madeireiro, passando por vários outros ciclos que impulsionaram Linhares. Aqui o ciclo do cacau, que mais impulsionou Linhares e levou Linhares à condição de novamente município. Aí já vemos para petróleo e gás, a parte da metal mecânica. Aí viemos aqui para agropecuária, para cacau, café, mamão, etc. E assim sucessivamente Linhares vem crescendo. Linhares hoje detém o terceiro ICMS do Espírito Santo. Sem contar as nossas belezas, as nossas riquezas, nós detemos 84% da água doce do Espírito Santo, o maior complexo lacustre da América Latina. E Linhares, dentre as 78 lagoas, nós temos a de Paraná, que é a primeira do Brasil em volume de água doce. Temos a mais profunda, então nós temos 84% da água doce do Espírito Santo encontra-se em Linhares. Além de tudo isso que consta dos nossos patrimônios, temos ainda o maior complexo, a maior planície do Espírito Santo, que é esse delta do Rio Doce, dessa baixada do Rio Doce. Então Linhares, que poderia até ser uma difusão do nascimento através do Rio Doce, que tudo aqui é em função do Rio Doce, desde esse complexo lacustre as outras belezas naturais que nós temos.